Boa tarde a todas. Vamos gravar mais uma aulinha de como contactar os nossos guias e mentores espirituais. Eu sou a Adriana Soares. Se gostar do conteúdo deste vídeo, partilhe por favor. Embora seja essencialmente para o meu grupo de círculo de membros. Então vamos continuar a falar sobre os anjos e sobre os arcanjos. Olhando para eles, vê imagens que passam na sua mente. Imagens e cenários inteiros. Vê os locais na sua vida em que este grande ser, os arcanjos, o ajudou a assistir sem que disso sequer muitas das vezes nos apercebamos. Vê imagens de ocasiões e lugares que não conhece. Vê cenas da nova vida e novas aventuras e nova alegria, à medida que aprende a trabalhar com este ser maravilhoso. À medida que as imagens desaparecem, este arcanjo dá um passo em frente e abraça-o. Ouve uma mensagem sussurrada ao seu ouvido, um leve beijo na cabeça, provoca-lhe arrepios de prazer por todo o corpo e a alma. Sente-se cheio de sentimento, de alegria intensa, consciente de um novo poder dentro de si que enche o seu coração e a sua mente. Ousa tocar esse ser magnífico. A intensidade é demasiado para suportar, mas por breves segundos sente-se em unidade com este ser de luz. Sabe que a sua vida nunca mais será a mesma. O arcanjo volta a entrar na nuvem e esta retrocede lentamente. Nós ficámos a meio do exercício na última aula, esta é a conclusão do exercício. A porta atrás de si, eu até tive o cuidado de desenhar uma porta. Aqui tem o sigilo do anjo Gabriel, se não me engano. Este é o Gabriel, anjo Gabriel, é assim que se escreve em hebraico. Fiz-vos aqui o desenho. Quem pediu os dossiês vai receber. A porta atrás de si volta a abrir-se e após um último relance sobre este domínio, você passa a ombreira da porta em direção ao mundo exterior. Quando a porta se fecha, você compreende que ela nunca está verdadeiramente selada. É uma porta que o ajudará a voar sobre as asas dos anjos. E assim termina o exercício. Outras ajudas no contacto com os anjos, em especial aqui nos arcanjos. Os arcanjos são anjos. Os arcanjos são 4 categorias de anjos que abarcam os 4 elementos. Há anjos do signo de Caranguejo que assistem pessoas com a sua natureza sentimental e anjos de Aquário que nos assistem na busca de nós mesmos. Ai, Adriana, mas então o meu arcanjo é aquele, eu só posso invocar aquele? Não. Cada arcanjo trabalha um certo determinado princípio. Eu nasci debaixo do signo Aquário, porquê? Porque nesta vida eu tenho que trabalhar alguma coisa na minha vida que é inerente às pessoas do signo de Aquário. Nasceu no signo de Caranguejo porque tem que trabalhar as emoções, aquelas coisas assim. Então, imagine que você tem um problema para resolver a nível emocional. O seu pode não ser o do caranguejo. O emocional é sempre o elemento água e é o arcanjo que trabalha as emoções. Portanto, vai pedir a ajuda deles, seja o seu ou não seja. Há anjos que atuam através de todos os signos. Com a passagem de cada mês, a entrada de um novo signo, a influência de um determinado grupo de anjos atuantes através desse signo é mais fortemente sentido por cada pessoa. É mais fácil entrar em sintonia com eles durante esse mês. As pessoas acham que por exemplo, o nosso anjo da guarda está sempre connosco ali. Mentira, não está. O nosso anjo da guarda está ao nosso lado 20 minutos por dia. Eu já ensinei isto na formação de angiologia, a que hora corresponde. Por exemplo, o meu anjo da guarda está comigo da 1h a 1h20 do início da tarde, por exemplo. O único dia que está connosco 24 horas é no dia do nosso aniversário. E é o dia que nós devemos fazer os nossos desejos que achamos que é mais difícil de cumprir. Uma boa meditação mental será visualizar aquela mesma porta, gravada com um símbolo astrológico do novo signo do zodíaco. Depois deverá passar pela porta e comungar com os anjos desse signo astrológico em particular. Existem também arcanjos associados a cada um dos principais planetas. Muitos deles, especialmente os 7 planetas principais, que são aqueles 7 que têm uma maior influência no nosso mapa astral,
Possuem sigilos. Sigilos é isto. São palavras, por exemplo, isto é em hebraico. Isto são sigilos. É um desenho que simboliza uma palavra. Onde é que está? Muitos deles, especialmente os 7 planetas principais, possuem sigilos que lhes foram atribuídos. Esses sigilos e os símbolos do planeta podem ajudar a entrar em sintonia e a ligar-se com o arcanjo do planeta. Vamos fazer agora aqui 5 exercícios. Isto pode ajudar também a conhecer as influências planetárias nesta vida. Primeiro, estude todo o tipo de literatura que lhe faça referência ao anjo ao arcanjo que é o seu, ao seu anjo da guarda, por exemplo. Porquê? Há várias pessoas que escrevem de maneiras diferentes e, por exemplo, num livro um tema pode não lhe tocar, mas ele vai ser escrito de maneira diferente por outro escritor e aquilo já lhe pode tocar. Compreendem o que é que eu estou a dizer? 2. Faça uso da oração e meditação para contatar com eles e para ser atraído para o contacto com outras pessoas que também se encontram a trabalhar à procura deles, ou seja, que têm o mesmo anjo que vocês. Adriana, mas eu não consigo meditar. Eu também não, mas faço o exercício de respiração das 40 respirações, ok? Em terceiro, devemos de passar tempo na natureza se nos queremos chegar mais ao nosso anjo da guarda. Quarto, envolva-se em qualquer atividade criativa ou artística. Não precisa de a executar bem, mas deve divertir-se com ela. Isto proporciona um contacto facilitado com a hierarquia angelical. Seja o que for, pintura, tudo que envolva artes, trabalhos manuais. 5. Utilize música para se abrir a eles, pois eles devem vir até nós sempre com uma canção. Os anjos são atraídos para quem quer que trabalhe com vista ou autodomínio. Se persistir e continuar a lembrá-los e se conservar aberta a eles por uma consciencialização alargada, vai sentir o toque das suas asas na sua vida. E quando eu falo aqui toque das suas asas, é sentir o toque literal das asas do seu anjo. Mais. Aqui tenho o planeta, os sigilos, como é que se escreve? Por exemplo, o Saturno escreve-se assim. Este aqui, Júpiter. Este aqui, Marte. Quem pediu os dossiês vai receber isto em casa. Eu tive o cuidado de fazer aqui o símbolo, para quem conhece os símbolos dos planetas, e referente ao arcanjo ou ao anjo, ok? Isto é para quem vai receber os dossiês, não vale a pena estar aqui a falar. Isto tem a ver, são os sigilos do planeta e dos arcanjos, tá? Então agora vamos falar sobre o quê? Trabalhar com os espíritos da natureza. Isto é para quem gosta de duendes, fadinhas, sereias, ninfas, por aí fora. Vamos lá. Não há nada que capte mais a imaginação do que a ideia dos elfos e das fadas. Na nossa busca racionalista de maior conhecimento, mas tornámos-nos cada vez menos sensíveis à natureza. Não vemos com os olhos da criança nem com os olhos do vidente. E a maioria faz pior e escarnece de quem o faz. Muitos dos mitos baseiam-se de facto no porquê e porque ainda nos intrigam tanto. À medida que abrimos a nossa tomada de consciência, em relação à vida que existe a todos os níveis, seremos atraídos para o contacto com os domínios mais etéreos da vida. A estas terras foram dados muitos nomes. Uns chamaram-lhe Éden, outros Hespérides, outros Avalon e muito mais. Quando verdadeiramente iniciamos a nossa busca de contato com os domínios espirituais da vida, seguiremos as pisadas daqueles cujas vias ficaram registadas nos nossos mitos e nas nossas fábulas. Porque a maioria das pessoas pensa que o mundo espiritual é só os anjos. Não é os anjos. É os anjos, é os demónios, os anjos que já caíram, dizem eles. É as fadinhas, para as pessoas que se conectam com esse tipo de energia, os elementais. Os tótems, que vamos falar mais à frente, aliás é o último capítulo desta formação. Os tótems são o quê? Tem a ver com o xamanismo. Os índios, ameríndios e do Amazonas. Os ameríndios são sempre índios que vivem nos Estados Unidos. E depois temos os do Amazonas. E
E muita gente conecta-se. Os índios não se conectam com os anjos. Eles não têm o xamanismo não tem essa vertente, mas com o poder dos animais. Depois, o contactar o nosso guia espiritual é aquilo com que nós nos identificamos. Embora as pessoas de início pensavam que esta formação era para falar sobre os anjos. Não é. Os anjos também têm a ver com o domínio espiritual, mas não só. Mas, quando verdadeiramente iniciamos a nossa busca de contato com os domínios espirituais da vida, seguiremos as pisadas daqueles cujas vias ficaram registadas nos nossos mitos e fábulas. A nossa busca nos domínios espirituais da vida por-nos-á em contacto com os seres da natureza que fascinam e despertam a nossa imaginação. Os elfos e as fadas servem para função vital e criativa na nossa vida, e à medida que expandimos as nossas percepções, iremos aprender a conhecê-los. Algumas fontes defendem que tanto os elfos como as fadas são espíritos dos mortos. Outros veem-nos como os sobreviventes de uma raça mais antiga de humanos. Eu acredito na segunda versão, mas isto cada um é que sabe. Outros defendem que são parte do reino angelical. Os espíritos da natureza são os filhos da mãe natureza. Eles têm tantas facetas como a própria natureza. Por a sua energia não ser tão física como a nossa, têm a capacidade de atuar em várias dimensões. Quase todos os espíritos da natureza exigem algum contacto com os humanos. Muitos exigem a direta assistência da humanidade para viverem e poderem evoluir. Têm que estar em constante contacto com os humanos. Eles afetam-nos tanto como nós afetamos a eles. Os abusos da natureza por parte dos humanos, do mundo físico e no seu seio, uns em relação aos outros, horrorizam-os e afetam-os. Provocam um afastamento crescente do contato com a humanidade. Alguns estão condenados a sofrer as consequências do comportamento humano. É importante estabelecer uma maior compreensão, contacto e relacionamento com eles. Os hábitos dos espíritos da natureza, é sobre o que vamos falar agora. Acredita-se que as fadas e os elfos não podem ser vistos por olhos vulgares. Só quem tem um olho espiritual, sobretudo quem tem o terceiro olho aberto. O terceiro olho fica aqui entre as sobrancelhas, um bocadinho acima da sobrancelha. Os seus habitats são uniformemente descritos em muitas sociedades. Aos seus habitats foram atribuídos vários nomes. Algumas, as ilhas ocidentais, sempre que ouvirem a falar neste tipo de nome, tem a ver com duendes, fadinhas, essas coisas todas. Tirnangó e Avalon, Terra da Juventude Eterna, En-Ain, Ilha das Mulheres, a Terra do Nunca, o do Peter Pan, Terra-média, estes são alguns. Vivem em todas as partes e em parte nenhuma, então estão sempre na floresta e nos campos. O tradicional conceito de que vivem dentro dos troncos de árvores é pura ficção. Não significa que não vivam, mas não é algo que seja obrigatório. Os espíritos da natureza podem encontrar-se em cavernas, ao longo dos rios, debaixo de água, em redor dos lagos, entre arbustos e no interior das árvores. Encontram-se em todas as manifestações da natureza. Os montículos féricos, isto é um tipo de elementares, são áreas elevadas acima do chão e indicam os seus habitats, ou seja, os elementais que como é que lhe podei explicar para vocês perceberem? Que vivem nos montículos féricos são um tipo de elementais que quase sempre se conectam tanto com a água como com a terra. Os anéis feéricos são áreas de ervas marcadas com um perímetro de algum tipo. Os caminhos e habitats dos espíritos da natureza tornar-se-ão mais reconhecíveis quando começar a alargar as suas próprias percepções. Verificará que certos espíritos da natureza serão mais fáceis de captar do que outros. São mais facilmente reconhecíveis na água. À medida que trabalhar com eles, descobrirá a área da natureza em que a sua percepção, e a deles, é mais fácil. Eles desconfiam sempre dos humanos e, por esse motivo, não se revelam com muita facilidade. Passe o máximo de tempo na natureza. Quando começar realmente a captá-los, será normalmente tipo assim um lampejo. Assim vocês olham, vi bem, eu não vi. Percebem? Mas
ou um sinal no limite do seu campo de visão. Embora se misturem e mudem frequentemente de forma, com uma visão apurada e alguma persistência, você vai começar a reconhecê-los e também a reconhecer o lugar onde eles vivem, os habitats naturais. Poderá ver rostos nas árvores, nos arbustos, nas flores, assumir que um raio de luz pode-se tratar da sua imaginação, mas nem sempre é sua imaginação. O fato de estar na natureza ajuda-lo a sentir a sua presença. Esta sensação é normalmente como passar por uma teia de aranha no meio do prado. Uma coisa quase impossível. Temos um grupo destes seres que se chamam as fadas das flores. Estas estão sempre ativadas em áreas onde há flores, tanto domésticas como silvestres. Eles têm o nome de Tinkerbell. Este tipo de fadas chamam-se Tinkerbell. Tinkerbell é o termo designado para pequenas fadas do género... estão a ver a fada a Sininho do Peter Pan? Esse tipo de fadas pequeninas, que batem as asas muito rápido. São sempre atraídas para as crianças, em especial crianças que brincam ao ar livre. Encontram-se elfos e fadas nos ambientes campestres. Ainda, os faunos e silvanas são duendes dos bosques e são abundantes na floresta. Os espíritos das pedras e das rochas também são muito comuns. A popularidade dos cristais atraiu muita gente nova ao contacto com estes espíritos, porque são estes espíritos, estes elementares, que cuidam dos cristais. Em todas as pedras e cristais há um Deva ou um espírito da natureza atuante. Os espíritos das pedras e das rochas são muito antigas e são dos espíritos com maior força. Os Devas das pedras podem encontrar-se em todas as formações rochosas de importância. Alguns acreditam que o espírito das pedras guardam as chaves da profecia, da magia e do conhecimento de tesouros secretos. Os espíritos das árvores têm uma grande tradição. Cada árvore tem o seu próprio espírito ou Deva, que não é a mesma coisa e mais à frente vamos ver qual é a diferença. Este espírito pode emergir da árvore percorrendo pequenas distâncias e por breves períodos de tempo. São mais ativos de noite porque não precisam de ajudar as árvores a crescer durante este período. Esta maior atividade noturna torna as pessoas mais suscetíveis a sentir realmente a sua energia. Isto pode ser experimentado em forma de arrepios ou até mesmo uma sensação de desconforto. É pior que a maior parte das pessoas se sente. A ver se vocês percebem que esta parte, assim, num português em que vocês entendam. Sabem aquele medo que nós temos de andar de noite no meio da floresta? Onde se faz os filmes do terror, aqueles que estamos a ser perseguidos. Normalmente é a presença destes elementais, destes espíritos. Os espíritos das árvores não podem fazer-nos mal, mas as suas energias são tão fortes e diferentes que acabam por interferir com a nossa. O contacto com eles causa arrepios e estremecimentos. Os espíritos do salgueiro, por exemplo, a árvore, têm o hábito de seguir os viajantes durante a noite escura, sussurrando e fazendo ruídos atrás do caminhante. Então, sabem, tipo, os paus a partir no meio da floresta? Não devem ter receio, é muito mais divertido que sinistro. Os espíritos da natureza podem afeiçoar-se bastante às pessoas. É por isso que muitas pessoas têm uma árvore favorita, onde, por exemplo, encontram um conforto e gostam, quando têm uma decisão para tomar, gostam de ir até aquela árvore e abraçam a árvore. Porquê? Porque entraram em simpatia com o espírito que protege essa árvore. As árvores também abrigam populações de elfos. Fadas e elfos são muito protetores em relação às suas árvores e estão ligados a elas pela vida toda. Temos de ter cuidado quando cortamos uma árvore, não apenas por razões ecológicas, mas também porque podemos estar a desalojar um grande número desses raros seres. De todas as árvores, o salgueiro é a árvore que alberga a maior população de elfos e vivem não só na árvore, mas também vivem nas suas raízes, debaixo da terra. O sabugueiro também serve de proteção contra os espíritos do mal. O carvalho tem sido objeto de muitos folclores encantados e de veneração. O corte de um carvalho faz ressentir, a alma chora e o corte é como se lhes fossem tirado um membro da família. Assim, um exemplo para perceberem o sofrimento humano.
em comparação. Depois temos o pilriteiro, que sempre foi considerado uma árvore feérica e quando arrancada à terra, traz sempre má sorte. Coitado quem arranca esta árvore. Não é invulgar encontrar-se espíritos da natureza em habitações humanas. Estas entidades apreciam as casas onde há crianças e os locais onde há grandes atividades. Estão sempre cheios de energia. Eles podem ajudar, e fazem-no, no funcionamento da casa, mas podem ser igualmente maliciosos. A tradição diz que eles não devem de ser pagos, especialmente com roupas, ou partirão para sempre. Porque há pessoas que vão lá pôr moedinhas, por exemplo, na França, usam-se os anõezinhos lá no jardim, que toda a gente tem os seus anõezinhos para proteger, e, e há quem ponha lá umas moedinhas, nunca devem fazer isso. E a história é o sapateiro e os elfos. Os elfos negros, pois temos estes, estabelecem resistência ou residência na casa dos humanos. Preferem sempre os cantos mais escuros. E normalmente só aparecem durante a noite. Não são perigosos ou prejudiciais e até mesmo podem estimular uma grande habilidade e perícia. A sua energia é muito forte. Há muito mais pessoas a sentirem a sua presença do que a compreendê-la. O medo de ir à cave, por exemplo, ou ao porão, são sensações estimuladas não apenas por medos supersticiosos. Deixem-me ter aqui um erro. Deixem-me corrigir. Cave. Porque senão depois os dossiês... Normalmente isso indica a presença de um elfo negro. A sua energia afeta a nossa natureza sentimental, pode provocar arrepios, estremecimentos, além de uma sensação de desconforto provocada por uma presença. Muitas vezes os espíritos da natureza falam connosco sem disso nos apercebermos. Um levíssimo odor a pinheiro ao passar por uma árvore. Quando capta a fragrância de uma flor e quem está consigo não sente o cheiro. Sabem quando vocês sentem um cheiro, mas só vocês é que sentem, mais ninguém sente? Quando houve uma árvore a sussurrar, num dia sereno, enquanto passa sobre ela, por exemplo. Quando se senta à beira de um rio, de uma lagoa, de um riacho e vê uma ondulação na água. Estas são manifestações dos espíritos da natureza a entrarem em contacto e a falar consigo. Os espíritos da natureza encontram-se com todos os elementos da natureza, terra, água, ar e até mesmo nos fogos profundos da terra. A sua presença e o seu toque são suaves e sutis. Se desejar dar início à busca dos reinos feéricos, abra-se em relação aos elementos da natureza que se encontrem mais próximos de si. Ok? Agora, os elementais e o espírito da natureza. Existe muita confusão entre elementais e espíritos da natureza, designados mais vulgarmente por fadas e elfos. A maioria das pessoas identifica-os quer por espíritos da natureza ou como elementais, mas existe uma diferença entre os dois. Pertencem ambos à mesma hierarquia angélica, mas servem diferentes funções e estão em diferentes níveis evolutivos. Os que pertencem ao nível dos espíritos da natureza manifestam-se normalmente na sua personalidade e os elementais apresentam mais características. Os elementais são como os blocos construtores da natureza, então estão muito perto de serem verdadeira energia e consciência. Quando estamos em contacto com eles, estimulam fortes respostas em nós. Aprender a trabalhar com os elementais é uma forma de nos harmonizarmos com todas as energias e seres da natureza. Os elementais são quadrimensionais. Isto é muito importante. Não têm nada a obstruir-lhes os movimentos. Conseguem-se mover muito facilmente. Não há nenhum obstáculo para eles. Movimentam-se tão facilmente através da matéria como nós através do ar. É mesmo assim. Necessitam de algum contacto com os humanos para a sua evolução. Para os ajudar a dirigir, há um supervisor, tradicionalmente chamado Rei do Elemento. Os arcanjos supervisionam as atividades dos reis e cada rei supervisiona as atividades de um grupo de elementais e espíritos da natureza. Tudo é hierarquizado e faz parte de um esquema evolutivo. Há 4 níveis principais de seres elementais. E vamos ficar por aqui hoje. Tá bom?
Daqui a pouquinho vamos fazer vamos fazer um direto e vou gravar a partir daqui. Ai, peço perdão. E vou gravar a partir daqui. Assim umas aulinhas mais pequeninas. Eu agora vou tentar, o centro vai voltar novamente a funcionar de uma forma mais constante, que não tem acontecido. E portanto agora vocês vão poder acompanhar de uma outra forma. Se gostarem do que ouvem, aquilo que eu aprendo, eu compartilho. Quer aquilo que serve para mim, quer aquilo que não serve, mas que pode servir para vocês, porque nós não temos que gostar todos da mesma fruta. Assim. E portanto, se vocês gostarem, partilhem por favor, para este vídeo chegar a mais gente. Beijinhos no coração, até amanhã.